a Eliane e a Cíntia. O texto da Psicologia e Pedagogia do Jean Piaget. E a nossa parte trata, faz um apanhado geral, que vários colegas já falaram, né? E ele traz análise de desenvolvimento da educação a partir de 1935. Então, de 1935 a 65 não existiram estudos quantificados do nível de aprendizagem, né? Então ele traz, por exemplo, que o Plano Geral do Estado francês exige que sejam realizados controles de rendimento dos métodos de aprendizagem. Traz a ideia da ausência de renovação dos métodos, que os problemas antigos subsistem, o desenvolvimento da educação desde 1935 progressiva e com melhoras significativas na área de educação. O que questiona-se por que a ciência da educação evoluiu tão pouco comparado às outras ciências? Então, essa ignorância dos resultados do trabalho da pedagogia, percebe-se que o trabalho não é quantificado, os ensinos providos de valor formador e objetivo, o rendimento dos métodos escolares não são quantificados, os alunos não são cobaias partindo do pressuposto que as decisões ou reorganizações administrativas também realizam experiências. Piaget explicita que devem ser feitas de modo sistemático. O que tem um outro questionamento que o texto traz, o que deve ser considerado é a cultura de um indivíduo resultante da formação escolar ou as virtudes e interesses provocados, independente da formação considerada de base. O corpo docente e a pesquisa. Ele cita que entre 35 e 65 as disciplinas como ciências naturais tiveram vários autores reconhecidos mundialmente, mas que nenhum grande pedagogo trouxe algo de marco na história nesse mesmo período, de 35 a 65. O que ele traz como ponto fundamental? Que as pessoas que fizeram reflexões não eram pedagogos, eram de outras áreas, como tem os exemplos que ele traz no texto. O Comênico criou dirigir escola, mas era teólogo, filósofo de formação. Rousseau não dava aulas. Froebel, criador do jardim de infância, era químico e filósofo. Herbach, psicólogo e filósofo. Entre os contemporâneos, o Dewey, filósofo. Montessori, De Crolles, Claparède, médicos e psicólogos. Destaque para um pedagogo que ele traz no texto, que é Pestalozzi. Então, traz como possíveis fatores, né, da falta de estudo no campo da pesquisa científica a dificuldade de recrutamento de mestres primários, resultado de problemas econômicos, né. O problema liga-se à posição do educador no conjunto da vida social. Na nossa sociedade, a profissão de educador é pouco valorizada, comparada às outras áreas, né. Bom, com base no texto que a gente leu, o ensino nos apresenta 3 problemas centrais. O objetivo desse ensino, os objetivos, quem os concede e quais os métodos mais adequados para uma formação desejada. Bom, quando a gente fala de objetivo, e isso foi falado bastante hoje, deveria ser nós mesmos, né? A sociedade deveria fixar esses objetivos e não deixar só na mão da formalidade de políticas e políticos. Acho que a sociedade deveria participar. Esse seria um dos pontos, tá? Tá? Então, assim, ó, como fazer isso? Um dos métodos. Isso começa em casa, como a gente já falou, né? A educação não se restringe só dentro dos muros da escola. Então, opiniões, famílias, necessidades econômicas, independente do momento político e econômico de um país, isso deveria ser falado sempre. E por último, em última instância, o Estado. O que na verdade hoje é o contrário, né? Primeiro o Estado, depois os outros. Tá? Ele também nos traz que
a gente deveria muito mais explicar do que descrever. Muitas vezes a gente chega aqui com várias teorias, descreve elas, e como é que eu explico e como é que eu coloco isso em prática. Um dos problemas da pedagogia contemporânea é formar indivíduos capazes de criar e de trazer progresso à sociedade de amanhã, uma educação ativa. Agora, qual é o grande problema? Que indivíduo eu quero? A gente fala tanto, né? Precisamos melhorar, precisamos fazer, precisamos progredir, mudar, mudar, mudar. Ok? Quem está dentro de sala de aula sabe, eu mudo o quê? O meu aluno? Como? Sozinha? Difícil. As grandes questões da pedagogia, tá? O objetivo principal do ensino é desenvolver a própria inteligência, aprender a desenvolvê-la, estruturação do real. Tá. E aí a gente entra nas didáticas. E quem for para a sala de aula, se alguém aqui é de sala de aula, né? O problema central do ensino de matemática, o ajustamento das estruturas operatórias e dos métodos, o que o Cláudio tinha falado. Eu não consigo ensinar uma criança que 1 mais 1 é 2 sem ela saber o que é 1. Tá? E aí, isso vai refletir hoje, se alguém aqui já é de área, reflete lá no meu 8º, 9º ano, quiçá no ensino médio. O ensino das línguas antigas e o problema das humanidades, a essencial e a marginal. Quando a gente fala em línguas antigas, o texto nos traz um exemplo, e até para mim foi bem interessante ler. Por exemplo, medicina. Ainda se tem como base em alguns países, se eu não fizer latim, se eu não tiver conhecimento de latim, eu não posso fazer medicina. Isso vale para uns e não vale para outros. Quando se fala em humanidades, no nosso caso aqui da filosofia, eu vou ver isso sim lá na faculdade. Se for uma universidade, se for uma faculdade, eu já não vou ver muita coisa. Nos nossos ensinos técnicos e profissionalizantes, esqueçam. A coisa é prática. É para eu sair daqui e trabalhar, não é para eu pensar. E aí vem o essencial e o marginal. O essencial é aquilo que eu quero formar, né? Que me interessa. E o marginal é aquilo que eu quero explorar. A evolução dos métodos, aumento do número de alunos, dificuldade de pessoal docente e formado novas necessidades. Isso é o que a gente está vendo hoje na maioria das escolas públicas. Muito aluno, pouco professor. Temos muitos professores formados? Temos. Quando chega na sala de aula, corre. Tá? Métodos receptivos ou de transmissão, fatores essenciais, biológicos e vida social. E a ação da passagem entre o biológico e social. Não adianta só eu querer o meu aluno ali, se eu não conhecer o meio dele. Aquele aluno, o aluno problema que muito professor fala. Ok? Qual é esse problema? Não adianta. A gente, enquanto sala de aula, tu não vai te desvencilhar do social do teu aluno e o biológico dele. Aquela criança que veio para tua sala de aula sem tomar o café da manhã, sem almoçar, só esperando o lanche. Aquela criança que apanha em casa, tu não pode chamar o pai porque o pai diz que ele é burro, ele não aprende porque ele não quer. Tu não vai conseguir trabalhar se não ver isso. Não que tu vai conseguir resolver. Também não somos, né? A gente não faz milagre. Mas a gente tem que conhecer e tem que saber que essa realidade é a que está na sala de aula. Os métodos ativos e intuitivos. A escola ativa. Reflexão e manipulação espontânea não imposta. Teve um grupo que falou da ativa. É deixar o meu aluno expor a dúvida dele. Gente, pode ser lá na pré-escola, lá no ensino médio, na faculdade. Se eu não ouvir a pergunta do meu aluno, ele não vai aprender e ele vai sair naquela porta e vai me chamar de bruxa, para não chamar de outras coisas, e dizer que não volto na aula daquela professora louca. Tá? Para não dizer outras coisas, né? O intuitivo, ele vem de uma atividade que não reduz a ação ao concreto. E aí volta ao que o Cláudio falou, e vem muito de encontro de quem está no chão de escola. Tá? Se eu não elaborar passo a passo, ele não assimila. Ele não acomoda. Tá? Então, assim, ó, eu posso partir do concreto, mas o interior, o processo de abstração dele, só o tempo vai dar. E eu preciso dar o tempo do meu aluno. Ok, eu tenho alunos hoje no 2º ano que não sabem o alfabeto. Ele vai para o 3º sem saber o alfabeto. Ok, eu não posso reter ele. É uma judiaria, porque o ano que vem ele vai sofrer tanto, tá, que eu não sei o que é pior. Então, são essas coisas, galera, que a gente tem na sala de aula e isso vai refletir no ensino médio. Aquele aluno que não vai, ainda mais numa filosofia, né, que ele interprete. Eu acho que eu tenho mais um. Não.
E era isso, minha parte. Senão fala bonita, tá? Bom, a gente vai ver agora a formação de pessoal de ensino primário, né? E, em diversos países, né, existem três espécies, né, de sistemas, que seriam as escolas normais, os institutos pedagógicos a nível intermediário, as universidades e faculdades de pedagogia. Aqui no Brasil a gente tem duas, né, que seria a gente ainda vê magistério, né, e vê o ensino já num nível superior. A formação, então, do pessoal de ensino primário, ela nos traz dois problemas também, né, que nos questiona se é mais fácil fazer uma criança aprender, fazer com que uma criança aprenda uma estrutura elemental ou fazer com que o adolescente assimile uma estrutura mais complicada. Então, ele já nos traz que é plausível pensar num campo psicológico que quanto mais jovem é o aluno, o ensino fica mais difícil. Pode passar. Então, a escola moderna foca na atividade real, no trabalho espontâneo baseado na necessidade e interesse pessoal. Ou seja, que as crianças agem por livre e espontânea vontade sem a manipulação. Eles nos trazem o jogo também, que é uma conduta que ela é negligenciada pela escola tradicional, mas para a pedagogia corrente é apenas um descanso. E nós temos aqui a citação de um psicólogo e filósofo, que seria o Karl Gross, e ele diz que o jogo ele é um exercício preparatório e útil ao desenvolvimento físico, da percepção, da inteligência e tendências à experimentação e instintos sociais. Então, o jogo ele é um meio muito eficiente para despertar o interesse da criança à leitura, cálculo e ortografia, que são consideradas maçantes. Pode passar. Então, a parte da inteligência, alguns colegas citaram antes também, né? A inteligência ela começa sendo prática, se interiorizando pouco a pouco em pensamento, e sua atividade é uma construção contínua. Então, a inteligência ela é uma adaptação, e ela se dá por assimilação, que também isso já foi mencionado pelos outros colegas, e a assimilação das coisas, do espírito, como também o processo complementar da acomodação. A acomodação desses esquemas assimiladores aos objetos em si mesmo. Um exemplo é que a criança só compreende os fenômenos assimilando-os à sua atividade motora e assimila aos detalhes exteriores, que seriam do ambiente em que ela se encontra. A vida social da criança, então, a questão da influência do meio sobre o desenvolvimento nos mostra que existem problemas psicopedagógicos das relações sociais da infância. Este é um ponto que é divergente entre a escola moderna e a escola tradicional. A escola tradicional, ela conhece apenas um tipo de relação social, que seria a ação do professor sobre o aluno. Na sala de aula, não há vida social entre as crianças, somente entre professor e aluno. E o que seria considerada a pressão, que seria o professor tem a autoridade intelectual e moral, e o aluno, então, ele deve à obediência. Os novos métodos de educação, vida social entre crianças, trabalhar entre si, os alunos ficam livres, né, e colaboram com o trabalho em equipe, essenciais na prática da escola ativa. Então, existe aqui, né, quando a criança não está adaptada a essas realidades sociais exteriores, ela permanece egocêntrica. Então, para fazer a adaptação da criança à vida social, a escola tradicional, ela reduz a socialização a um mecanismo de pressão. Então, a pressão do adulto seria um sentimento de respeito, né, que explica a obediência da criança e a constituição de regras. E quando uma pessoa é respeitada pela criança, as ordens e proibições são sentidas como obrigatórias. A cooperação das crianças entre si seria um intercâmbio real entre pensamento e discussão, e ela dá condições para o exercício do espírito crítico, a objetividade e a reflexão discursiva. O exercício real dos princípios de conduta e não só de submissão exterior.
Então, assim, ó, estes métodos, eles não eliminam a ação social do professor, mas conciliam com o respeito do adulto a cooperação entre as crianças. Gente, da minha parte, assim, ó, como citou o colega, eu não sou da área da educação. Esse foi um tema bem complexo para mim, então, assim, por isso que eu li mais, porque para mim também foi meio difícil assimilar o texto. E peço desculpas se eu não me fiz entender da minha parte, mas era isso, o nosso trabalho.